Fala galerinha do 7º ano, tudo bem meus amores? Vamos para mais uma aula online? Vamos nessa? É isso aí galera, na aula passada a gente viu o quê? A gente viu o finalzinho do módulo 3, a gente falou de arquitetura sustentável, sendo que a gente já falou também dos detalhes da arquitetura. Então, hoje a gente vai para onde? A gente vai para o módulo 4, certo? E o que a gente tem no módulo 4? A cidade e a arte pública. É isso que a gente vai falar. Vai falar da arte inserida dentro dessas cidades. A gente já falou dos esquemas da arquitetura, de como o processo arquitetônico, né, do processo urbanístico, tudo isso a gente já falou. A gente já falou do meio ambiente junto com a arquitetura. Então, assim, hoje a gente vai falar especificamente das artes urbanas, tá? Das artes dentro dessas cidades. Então, lá no módulo 7, ainda no módulo 4, a cidade pública na página, a cidade arte pública na página 37. É lá que a gente vai encontrar esse assunto, certo? Então, são os dois módulos do nosso bimestre. E a gente vai falar o quê? O que vai ter lá na página 38? Na página 38 começa assim. Começa dizendo que as cidades são uma forma de expressão, certo? E assim como a arte, que também é uma expressão, ela é o quê? Dinâmica e coletiva. Ou seja, dinâmica porque ela tem uma ação ali acontecendo, ela tem uma relação acontecendo. E como a gente viu lá na aula passada, tem esse tipo de... Quando a gente tem uma relação com algo, a gente tem um diálogo, né? E todo diálogo a gente tem o quê? A gente fala, mas a gente também escuta, certo? E é dessa forma que a gente vai ver esse módulo 4, através desse relacionamento da arte com o meio urbano, certo? Então não pode ser... o artista não pode ser egoísta nesse nível, tá? Nesse módulo aqui, o artista ele não é egoísta, pelo contrário, ele gosta de compartilhar a arte dele com as pessoas, com os transeuntes no meio da rua, né? Então é aquele tipo de arte que a gente vai encontrar ali no sinal de trânsito, a gente vai encontrar nas praças públicas. Então sempre esse trabalho artístico que ele é doado ao público de forma ali gratuita, certo? E aí você pode pensar assim, mais gratuita, mas por que eles passam o chapéu? É uma forma de sobrevivência, né, gente? Às vezes é bem dura a vida de um artista e as pessoas precisam sobreviver de alguma forma. Então ele não está ali só para entreter, ele está doando uma arte dele, um ofício que ele sabe fazer, em troca de algumas moedas, alguns centavos, né? R$ 1 que seja, já ajuda bastante para ele sobreviver, certo? E olha só, antes da gente iniciar, eu quero fazer essa pergunta para vocês. Vocês já fizeram passeios em praças públicas ou na rua da sua casa? Você já andou pelo seu bairro? Andou, não estou falando de andar de carro, estou falando de andar mesmo, passear, olhar para os cantos, de um canto ao outro. Você já fez isso? Você já andou numa praça olhando para todos os detalhes? Você já fez isso? Já prestou atenção? Você já andou nesses lugares de skate, bicicleta, de patins? Você já brincou disso? Ou de patinete? Né? Então, se você já fez isso, parabéns. Então, você fez parte desse meio urbano de uma forma divertida. Os artistas, eles proporcionam às pessoas esses tipos de diversão e de reflexão, certo? Então, tudo é uma ação e relação, certo? Você já conheceu lugares públicos onde eles se modificam pela presença da arte? Não entendeu a pergunta? Vou repetir.
Você já foi em lugares que antes eram uma coisa e com a presença da arte ela se transformou em algo mais atrativo, mais significante, algo que as pessoas passavam e não davam a mínima e agora as pessoas passam e param para olhar? Você já andou em ambientes assim? Então vamos lá. Por que eu fiz essas perguntas? Porque a gente vai chegar lá, vocês vão ver alguns exemplos aqui, certo? No livro de vocês, na página 38, está escrito assim: as instituições públicas, como prefeituras e Câmara dos Vereadores, têm uma grande parte da responsabilidade de gerenciar e transformar a cidade. Ou seja, os governantes, eles administram a cidade. E eles também têm o poder de transformá-la, certo? Tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Se ele não fizer nada para transformar, para embelezar a cidade, o que acontece? Fica algo negativo para a cidade, certo? Não vai atrair turista nenhum, não vai atrair olhares nenhum. Mas se ele fizer benefícios, aí sim você tem algo positivo nessa cidade, certo? E é como uma cadeia. Ela gerencia, né? Quando você gerencia bem, você gerencia uma cadeia de ações, né? Tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo, certo? A gente vai ver lá mais à frente alguns exemplos, para vocês terem ideia disso na prática. Mas, o que acontece? As associações de moradores e outras organizações civis, ou seja, de pessoas que não têm poderes políticos, mas elas se dispõem a ajudar a melhorar aquele ambiente, certo? Por um exemplo, aqui próximo da onde eu moro, não é perto da escola, na Eudemar Maia, não sei se vocês sabem, quem sempre passa por ali já vai identificar. Bem ali na Eudemar Maia tem uma praça. E essa praça ela era abandonada pelos poderes públicos. E aí os moradores se organizaram para transformar aquela praça. Então, olha só, as organizações civis, né, as pessoas que não têm poder nenhum político, e elas podem sim administrar, elas podem gerenciar um espaço público. Né? E aqueles moradores tomaram a praça para eles organizarem, tomarem conta da praça, que antes era destruída e só servia para juntar coisas ruins, né? Por exemplo, mais companhias ali. Então, assim, eles trazem vida de novo para a praça, eles trazem as famílias para se divertir na praça, e aí gera coisas boas naquele meio, certo? Então, é isso que quer dizer este parágrafo. Olha só a nossa prefeitura, né? Responsável por organizar os nossos espaços públicos, certo? Aonde fica a nossa Câmara dos Vereadores? Ops, mensagem, foto errada, tá? Desculpa aí, foi mal. Câmara dos Vereadores, aí, Câmara dos Vereadores, certo? De Macapá. Esta é a nossa Câmara, né? Onde as pessoas vão lá, se reúnem, criam leis para nossa cidade, para melhorar a nossa cidade. E eles têm um poder aí de que desse gerenciamento eles conversam junto com arquitetos, junto com urbanistas, junto com alguns engenheiros, com equipes técnicas que entendem disso, para melhorar a cidade, para deixar a cidade mais bonita, né? E aí eles criam leis para dialogar isso com a sociedade, ok? Por exemplo, a prefeitura, não puxando o saco, mas a prefeitura está com um projeto muito bonito sobre transformar os lugares públicos com mais lugares verdes, certo? E utilizando aí da arquitetura sustentável dentro de Macapá. Isso é uma ideia interessante, né? Uma ideia louvável, certo? Por quê? É algo que é econômico, é algo que é criativo e é algo que todo mundo vai usufruir. Porque o verde faz bem ao nosso organismo, ao nosso corpo humano. Então não é só para ficar bonito. Como eu ouvi de uma pessoa, um cara que eu peguei uma moto uma vez, um mototáxi, e aí ele falou assim, até me calei nessa hora porque eu respirei fundo, sério mesmo. Ele falou assim, é que o prefeito só se interessa em plantar árvores.
Parece que a gente vai comer árvores. Nossa, eu respirei assim e vim até em casa respirando fundo, sabe? Por quê? A gente não come árvore, mas a gente respira aquilo que a árvore traz pra gente, o oxigênio, certo? Então, olha o quanto de benefício que um verde traz pra gente, né? Que uma planta traz pra gente. E esse projeto da prefeitura, ele é sim muito bonito. E ele, além disso, eles estão educando as pessoas para as pessoas cuidarem desses lugares. Eles vão arrumando e vão educando as pessoas para que as pessoas cuidem dos lugares. E como é que eles educam? Através de propagandas, de marketing digital. Então, sempre gerenciando alguma forma com que a mensagem passe entre as pessoas, né? Então, é uma forma bonita de gerenciar e transformar a cidade para o bem, certo? Dialogando com a sociedade. E olha só, as associações de moradores, as pessoas físicas, né, as pessoas ali que não têm poder nenhuma, que estão ali morando, as pessoas que sabem aonde o calo aperta, elas se reúnem para conciliar as suas necessidades, né, o que vai beneficiar para todos, o que não vai, né, o que é legal ter no seu condomínio ali ou no seu bairro, né. Então, para isso serve uma organização de uma associação de moradores, para dialogar, certo? Então, uma outra forma aqui, ó, um outro parágrafo importante do livro, é o segundo parágrafo, ele fala o seguinte: o poder público, ele institui regulamentações, ou seja, ele contrata essas programações artísticas, né? Ele contrata esses grupos de artistas para fazer essas intervenções em áreas públicas, certo? E para isso eles precisam regulamentar. O que é isso? Eles lançam editais, certo? Eles lançam concursos, né? E tudo isso colocado em regulamentos, no papel mesmo, tá? E aí tem uma série de restrições de direitos e deveres, né? Como toda regulamentação. E aí as pessoas se inscrevem e tem uma seleção, uma peneira, né? E aí eles conseguem fazer esses eventos mais popular possível, trazendo as pessoas, a sociedade, né? Para ficar mais à vontade nos espaços públicos, mais aconchegante, essa palavra certa. Então, alguns casos, não é o poder público que faz isso. Tem algumas instituições particulares que também fazem esse papel. Por exemplo, tem algumas empresas que contratam esses serviços de artistas urbanos, né, de artistas de rua, para fazer algum trabalho nas suas organizações, nas suas empresas, né? Então, é uma forma de ajudar a arte a difundir, né? A crescer, a espalhar e a valorizar também esses artistas. Mas tem, como é que eu coloco aqui? Em outros casos, arquitetos, paisagistas e urbanistas que são contratados, né, ou por essas empresas ou pelo poder público, eles opinam junto com alguma outra, como é que posso dizer? Com algum outro contribuinte, que é o caso que eu vou falar para vocês, contribuinte para deixar mais vital, para dar mais vida aos espaços urbanos. Ou seja, o poder público se reúne, eles se planejam, né, junto aí com seus arquitetos, paisagistas, urbanistas, engenheiros, técnicos, toda a equipe, eles conseguem planejar e aí para agregar a sociedade, eles transformam um ambiente, dando esses poderes a uma outra empresa, uma empresa terceirizada, que são essas instituições particulares aqui, ó, que eu destaco, né?
Ou seja, eu planejo, mas eu não vou concretizar aquela obra. Eu vou passar para uma outra empresa para que ela vá lá através de uma, como é que eu posso dizer, de uma licitação, né? Eles fazem uma seleção de empresas que vão gerenciar aquela obra, certo? De acordo com aquele planejamento que eles fizeram. É mais ou menos isso que vai acontecer. Ou eles chamam acadêmicos, né? Aqui eu tenho exemplos de acadêmicos da Unifap que eles fizeram um sorteio, uma eleição, não lembro o que foi, mas eles fizeram uma seleção de projetos urbanos. E esses projetos artísticos, um foi escolhido para revitalizar uma praça pública lá no Perpétuo Socorro, ali na Beira Rio, só que mais para a banda do Perpétuo Socorro mesmo. E aquela praça era abandonada, sem vida, servia de Cracolândia até, né? As pessoas já tinham medo de ir para lá, era escuro. Então essa praça foi revitalizada. Para isso eles chamaram os artistas e acadêmicos. Eles convidam artistas ou alunos, né, acadêmicos, para fazer parte daquele projeto. Isso é uma forma de ajudar academicamente, porque eles precisam de experiência, né? E os acadêmicos têm muita criatividade, têm muitos projetos lindos, só que tudo no papel. Para vocês terem uma noção, nas universidades eles fazem umas disciplinas que é para você praticar. Você desenvolve projetos que você poderia fazer isso na prática. Só que muitos desses projetos ficam só no papel mesmo, ficam só no campo da ideia. E eles atribuem nota e ficou por isso mesmo. Só que o que os governantes estão fazendo agora? Eles estão pegando esses projetos desses acadêmicos que são ótimos, que são maravilhosos, que dá para executar, que é viável, que é econômico, e eles trazem esses projetos. E eles não só trazem o projeto deles, como eles trazem os próprios acadêmicos para ajudar nesse projeto. Então eles deixam os acadêmicos livres para ajudar na cidade. E aí acabam revitalizando as praças públicas, né? E aí por que eu estou falando isso? Porque uma dessas alunas foi ex-aluna minha. Então o professor faz o quê? O professor se orgulha quando um aluno chega numa universidade, né? E ganha aí os seus prestígios, ganha o espaço. E eu fiquei super feliz com a notícia, de verdade, fiquei muito feliz. Porque primeiro que a arquitetura é algo que eu gosto muito, particularmente, né? E segundo, porque ex-aluno é como se fosse aluno pro resto da vida. Vocês vão entender isso quando vocês crescerem, quando vocês estiverem maior, e vocês vão lembrar dessas minhas palavras, tá? E eu vou ficar muito feliz se vocês conseguirem realmente lembrar. Isso já vale o reconhecimento. Lembra daquela aula que vocês me perguntaram se eu gostava da minha profissão, se eu gostava de ser professora de arte? E aí vocês lembram da resposta que eu dei? Sim, né? Que eu gostava. Apesar de eu não ser tão valorizada, eu gosto muito desse trabalho. Então eu iniciei como artista e hoje eu sou professora de arte. E com muito orgulho, tá? Orgulho porque a gente está, como é que se diz? Tendo frutos dessa educação, certo? Então eu fico super feliz por isso. E olha só o resultado desse espaço das acadêmicas, né? Olha que coisa bonita. Olha que coisa legal. Você passava, não via nada, só via pichação, praça suja, servindo de banheiro, servindo de coisas que não prestavam. E hoje as pessoas já sentam, já lêem um bom livro, né, já pega aquele arzinho da Beira Rio, já consegue distrair. E esse projeto aqui, que eu estou mostrando para vocês, nem está 100% pronto. Você pode ver aqui que ainda estão finalizando, né? Isso aqui é uma foto antiga, na verdade. Hoje, se você passar lá, já está pronto, né? Já está revitalizado, já está bonito. E já fizeram até um outro projeto na Zona Norte, só que voltado para os pets, e que também são projetos dos acadêmicos, tá? E alguns são os mesmos acadêmicos desse projeto. São projetos incríveis, gente. Vocês vão ver a cidade, vai ficar muito bonita com esses projetos. E o que tem mais? Num dos últimos parágrafos, no último parágrafo do nosso assunto, do nosso módulo, tem a seguinte frase:
né, que as ações artísticas, elas ocorrem nesses espaços, dando essa intervenção, que elas podem ser tanto autorizadas ou não. Você viu lá que eu falei dos editais, né? Os editais são exatamente para legalizar essas ações artísticas urbanas. Mas tem artistas que não pedem autorização. E é assim, se eles não pedem, isso é crime? Não. Se eles estão fazendo um ato artístico, uma intervenção, e essa intervenção artística ela é positiva para a sociedade, ela vai ajudar numa reflexão, ela vai ajudar num conceito estético, ela vai ajudar num bem-estar à sociedade, então não, né? Ela não precisa pedir autorização, certo? Mas se puder pedir, melhor ainda, né? Melhor ficar respaldado. Mas a gente já tem um respaldo na lei que é de expressões, de livre expressão, né? Então aí você pode pesquisar mais sobre a livre expressão. Então é um direito nosso, certo? Aqui é um muro perto do Sesc, lá perto da escola. Lembra, quem mora lá por cima vai identificar isso aqui, lá perto do Mucajá. Com o começo que os próprios moradores começaram a revitalizar, né? Então, dando um ar mais harmônico, né, para o ambiente que era totalmente hostil. Nas ruas, né, você também encontra bastante arte, né? E como eu falei, é um meio até de sobrevivência e de divulgação da arte deles. E a questão dos artistas que passam, olha só, algumas vezes ultrapassam o limite da legalidade. Ou seja, eles são críticos, eles vão lá na ferida dos governantes, né? E aqui é um desses exemplos, ó. Eles ultrapassam qualquer limite e aí não importa, eles vão fazer o protesto deles através da arte. Eles não gritam, eles não berram, né? Eles não vão para a violência, eles usam a arte para protestar. Então, eles vão para a rua e protestam dessa forma, certo? E tem outras formas de protesto artístico. Como a gente pode encontrar arte na rua? Nas praças, né? Quem é que nunca parou e viu estátua viva no meio da rua, né? Esse é mais um ex-aluno meu, né, que é o Arthur Vilhena. Aquela que eu falei da arquitetura de vocês é a Eluara Lohane. E esse é o Arthur Vilhena, tá? E o Arthur Vilhena hoje é um dos precursores da dança do salto no estado do Amapá. Mas ele começou com a gente, ele fez estátua viva. Na época eu participava no grupo Imagem Cia, justamente imagem e companhia, porque a gente trabalhava muito essa questão conceitual da imagem. A imagem era muito importante, então a gente, em vez de estar falando muito, a gente fazia estátua viva, que as pessoas paravam para olhar, para ver e interagir. E aí, para vocês, né, que eu sempre falo que eu participo das coisas, né, que eu já fiz, aí vocês sempre perguntam, mas tem provas, né? Teve uns que até me perguntaram assim, a senhora sabe desenhar? Eu, claro, né? Eu sou professora de arte, óbvio que eu sei desenhar. Aí até duvidaram que se eu soubesse desenhar, porque eu sempre fingia lá que fazia uns rabiscos e não sei o que, pré-históricos, né? Mas sim, eu sei desenhar e sei fazer muita coisa. E uma dessas coisas que eu já fiz na minha vida foi estátua viva, e muito estátua viva, né? Como eu falei, eu já ensinei até fazer estátua viva, já dei cursos disso, junto lá com o grupo Imagem Cia. E aí, isso aqui era na Expofeira, naquelas ruazinhas da Expofeira, né? E aí, como é que a gente vê? Isso aqui é um feito de gesso, é cano, e dentro dela passava uma fiação, que eu colocava numa pilha, bem aqui engatado, e tinha um botãozinho, que era onde eu apertava. Sim, era eu. Sempre estou falando que era eu. A professora, sou eu. Tá. Isso aqui era a minha época de estátua viva. Uma delas, né? Porque eu já fiz várias e várias cores também. Essa aqui era de barro. Olha só. Vocês ainda estão duvidando que era eu? Ainda estão duvidando que era eu? Mais próximo ainda. Então, sim, era eu, né? De barro.
Mas esse não era meu cabelo, tá? Eu jamais ia fazer isso. Até que já fiz, mas quando meu cabelo tá amarrado. Mas solto não, tá? É complicado, porque estraga o cabelo. E já fui dourado, já fui estátua prata, já fui branca, já fui de várias cores, né? Então já fiz isso muitos anos da minha vida, certo? Antes mesmo de ser professora de arte eu já fazia isso aí. Não só eu, né? Mas meu irmão também começou bastante cedo, um moleque ainda. E hoje já tá um adulto e tá por aí. Então, pra gente ver o poder da arte aí que ajuda bastante, certo? A gente vai para um lugar bastante famoso, Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, né? Continua lindo? Sim, continua lindo. E da vista do Corcovado, do mais alto do Corcovado, a gente tem o Cristo Redentor, que tem a visão panorâmica de toda a cidade, né, do Rio de Janeiro. E as pessoas ficam quase que uma formiguinha perto dela. O Cristo Redentor é feito de concreto armado. Na aula que eu falei de arquitetura sustentável, eu falei de concreto armado. Não sei se vocês lembram. Se não lembra, volta lá na aula e assiste. E aí o que acontece? É uma escultura gigantesca, muito gigante, e que hoje ela serve de quê? Ela serve de projeção. Ou seja, muitas imagens são projetadas sempre numa forma de homenagear. Então antes era só escultura. Hoje ela é um projetor. As pessoas deixam um projetor ligado e aí ele é potente que faz as homenagens, né, de acordo com as épocas que estamos vivendo. Então eu garanto que vocês já viram isso na televisão, né, sendo transmitido. O Cristo Redentor ganhando cores, ganhando estampas, ganhando frases de protesto. Então hoje ele não é só uma escultura, ele também é passa a ser uma intervenção, né? De reflexões, de arte, de manifestações, enfim. Então não é a arte urbana, ela se transforma, certo? E a gente vai para a cidade mais famosa, né? Que é Paris. A gente vai para a praça mais famosa que tem. E o museu, ele não pense que um museu é só aqui onde era o palácio. O museu começa desde a praça. Então, o espaço público é um museu. Por quê? Você encontra esculturas pelo meio da praça. Você encontra lugares que as pessoas se sentem bem, né? Então é bem organizado. E essas esculturas que parecem mais cristal, elas são prédios também. Ou seja, o que você olha e você olha é só uma escultura, não, ela é um prédio. Se você entrar aqui, ó, até mostrei, acho que na sala de aula, ou foi ano passado, não lembro direito, mas se foi ano passado, vocês me mandam uma mensagem que eu mando o link do vídeo para vocês, que é mostrando exatamente o por dentro dessa pirâmide. Por fora é só uma escultura, mas por dentro ela é um prédio que vai por baixo, ou seja, a mesma pirâmide que tem em cima tem embaixo, e é um prédio, tá, galera? Então é um lindo prédio. Não, para você como ver que não tem limite. A arte pública ela pode estar numa praça, ela pode estar na rua, ela pode estar lá no sinal de trânsito, ela pode estar, sei lá, em qualquer canto da cidade você encontra, certo? Pode estar numa parede, num prédio, você vai encontrar. Olha só, pode estar no meio da praça, né? Pode estar num busto, né, numa frente de um prédio. Vocês já viram prédios que geralmente em órgãos públicos tem alguns bustos desse homenageando alguma personalidade, certo? Para quem nunca viu e puder um dia passar lá na Praça do Barão, lá eles têm um busto do Barão do Rio Branco, né? E na época da faculdade eu até fiz uma intervenção lá sobre os lugares que estavam abandonados, né? E aquele foi um dos lugares que a gente fez a manifestação. Lugares públicos também está
A gente pode ver arte nos prédios, como a gente falou lá de arquitetura, né? A gente pode olhar para um prédio passando no meio da rua, esse prédio ser tão diferente, e ele é praticamente uma escultura, né? Ele não está ali só com uma função de prédio, mas ele está ali com uma função escultural. Também é dessa forma que a gente encontra a arte na cidade. A gente pode encontrar numa escadaria. Por exemplo, a escadaria lá na Lapa, né? No Rio de Janeiro, um pedaço da Lapa, na verdade, tem esse artista que ele faz mosaico na escada com azulejos. E antes ele fazia com azulejos que ele mesmo catava. E hoje ele já ganhou azulejos do mundo inteiro. Ele já fez essa escadaria, ele vai sempre reformulando. Que eles vão até mesmo as pessoas, os artistas de rua ali mais próximo, né, eles ajudam nessa revitalização dessa escadaria. E é muito bonito, viu? Dá para tirar altas fotos lá. E tem azulejos do mundo inteiro aí. Então, representando a escadaria como é? Esqueci agora. Escadaria Celaron, que é o nome do artista. Creio que seja isso. Tá, me perdoe se eu estiver errado, mas difícil de ler aqui. A gente pode encontrar a arte urbana na frente da cidade. Olha só, uma escultura na frente da nossa cidade, daqui de Macapá. Né? Tem a escultura de São José lá no meio do rio Amazonas. Quando a água enche, ele quase some, né? Mas ainda assim a gente consegue ver a belezura dele aí entre o arco-íris, entre as águas, e as pessoas vão até lá quando está seco para tirar aquela foto bacana, certo? A gente pode encontrar arte nas faixas de pedestres. Na faixa de pedestre no Amapá, olha, na frente do Teatro de Bacabeiras, certo? E aí a faixa de pedestre super criativa, de acordo com o teatro. Olha que coisa bacana, né? No Amapá também já tem as faixas de pedestre 3D, com efeito 3D. Só que esses efeitos 3D a gente só consegue enxergar de um ângulo, tá? Se a gente tiver de um ângulo aqui, a gente consegue enxergar como se ele tivesse suspenso essas barras. Mas se a gente olhar de um outro, a gente vai ver um monte de traços só. A gente não vai conseguir identificar esse efeito, tá? Isso é aqui em Macapá. Isso, se eu não me engano, é lá na Fazendinha. E ainda em Macapá, ali na frente do Mercado Central, a nossa faixa de pedestre, ela leva os símbolos do Mercado Central e da Fortaleza de São José. Porque justamente de um lado é o Mercado Central, já revitalizado, e do outro lado é a Fortaleza de São José. Então a faixa de pedestre, ela foi criativa, né? Construída de forma criativa. Nos muros das escolas, a gente consegue ver. Garanto que já teve gente que reconheceu, né, galera? Essa é aquela escola lá perto do Colégio Ney. E a gente passa lá todo dia praticamente, né? E às vezes a gente não repara o que tem. A gente passa de carro e às vezes não repara. Mas olha só o grafite que tem lá. É tudo em escala de cinza, né? Colocando aqui a questão dos ribeirinhos e dialogando com os espaços urbanos. Então, que coisa bacana numa escola pública. No meio da praça. Aqui eu coloquei essa foto porque esse é o Mercado Central, que foi revitalizado há pouco tempo, né? E lá na frente deles, quando vocês passam lá para ver, tem um lago artificial que eles fizeram, que antes não tinha e agora tem. E no meio do lago artificial tem uma escultura. E o artista não gostou nada quando viu essa foto aqui. Por que não gostou? Porque isso, gente, é uma falta de respeito. Um lago artificial, ele é feito o quê? Para embelezar, para deixar as pessoas com bem-estar quando vão estar visitando, né, com aquele barulhinho da água. Eles servem para deixar o ambiente mais aconchegante. Não é uma piscina. Se você quisesse uma piscina,
vai para a piscina da sua casa, ou da casa do vizinho, de um amigo, né? Ou pula lá no Rio Amazonas, né? Que é lugar de banho. Aqui não. Aqui não é banheira. E esse engraçadinho aqui, ele fez de banheira, né? Fez de piscina e ainda tirou aquela fotinho de um cara, né? Aquela cara que a gente já imagina. Eu até tampei a cara dele, do indivíduo aqui, para não ter processo nenhum, tá? Mas isso aqui tem em todos os sites da prefeitura, você pode buscar lá. E com o depoimento do artista, isso foi muito legal, porque o artista não gostou, o artista achou deplorável, né? Um comportamento assim que não é legal, é um desrespeito não só com a arte dele, mas com o povo mapaense, certo? Então não faça essas gracinhas. Não, se você vê isso, saiba que não é legal, é um desrespeito. Então isso aqui jamais deve ser feito, certo? É uma arte pública, por ser pública você não pode se achar o dono de tudo e fazer o que você quiser e depredar esse patrimônio. Não pode, tá? Não pode. O patrimônio não é só seu, é de toda a sociedade. Lembre-se disso. A gente pode encontrar o que? Música na rua. Podemos, né? Tem aquele tiozinho lá na frente do shopping que ele fica na rua lá tocando o seu sax. E nas grandes cidades também não é diferente. A gente encontra muitos músicos no metrô, nas ruas, né, em espaços públicos, tocando. Existe hoje em dia, em São Paulo, se eu não me engano, até festival de arte de rua. Só para você ter ideia, tá? Olha só, sempre colocando, né, um chapeuzinho, né, uma bolsa, alguma coisa, é uma forma deles terem, como é que eu posso dizer? Não é um pagamento, porque imagina, um show desse, se você fosse pagar ingresso seria mais caro, mas você aqui dá uns 50 centavos, R$ 1, já vai ajudar muito a pessoa, né? Às vezes a pessoa só está precisando ali da sua atenção ou do seu reconhecimento, certo? E aí também a questão da sobrevivência, que é super importante. Eles não estão ali como é que se diz? Eles não estão lhe cobrando, eles estão compartilhando a arte deles. Então, se você puder também compartilhar o seu tempo, parar e assistir, ou compartilhar alguma doação para eles também terem condições de sobreviver, seria legal. Mas se você não tiver dinheiro, mas puder parar para assistir, aplaudir, também é muito positivo, é muito legal. As ruas de Macapá, olha só, as praças públicas de Macapá servem de verdadeiros picadeiros, né? As pessoas saem dos grandes teatros, dos circos e levam a arte para as praças públicas, certo? E as crianças se divertem com essas atrações. Aqui é um grupo, na época ele se chamava grupo Trupe de Três. Hoje ele já recebe um outro nome. Mas desculpa, tá? O artista aqui, eu vou citar o Sandro Brito, que é quem eu reconheci na foto. Mas os outros eu não consegui reconhecer. Mas desculpa se eu estiver falando o nome do grupo errado, tá, Sandro? Me perdoa se um dia tu for assistir esse vídeo, por favor. Ou se alguém conhecer, me desculpe se eu errar o nome. Na Praça Floriano Peixoto, olha só. Praça Floriano Peixoto. Aquela praça que foi também revitalizada, ficou bonita e tudo mais. As pessoas fazendo arte, né? Slackline, lira, o nome disso aqui é lira, tá, galera? É um instrumento de circo, um aparelho de circo, que a pessoa faz a acrobacia aérea, né? Um balé aéreo. É uma dança muito bonita. Mas quem começa a praticar sente algumas dores, tá? Só dando a dica, caso alguém tenha curiosidade de praticar, é muito bonito, é muito legal, o resultado é lindo, mas dói bastante, tá, galera? Muito. E a arte é só feita nisso? Não, quando eu falo de arte urbana, eu posso ir além de todos os limites. Eu posso fazer uma arte no lixo. Esse artista fez a intervenção dele usando lixo. O lixo que você joga na frente da sua casa, às vezes, lembra disso? Ele fez uma obra de arte, olha só. Juntou tudo, desenhou, fez as gravuras e fez uma composição e tirou foto. Olha que coisa bacana.
né? Engraçado até. O mesmo artista trabalhando no lixo, né? Usando fita aqui, olha só, fita, para simbolizar aqui os remos, né? E as pessoas remando aqui, coitado. E virando uma canoa praticamente, a lata de container aqui de lixo. Outros exemplos de arte de rua, né? Usando a natureza, ele se apropria da natureza aqui e cria uma imagem. Olha que coisa bacana, que coisa criativa. Imagina você passar numa rua dessas aqui, não dá para vontade de tirar foto? É muito interessante. Olha só um outro exemplo, né? Usando a mesma técnica aí, aproveitando o que tem do outro lado do muro, que é uma árvore, e fazendo desenho, deixando o muro bastante estiloso. E tem artista que vai mais longe ainda. Com a ajuda de poderes públicos, eles conseguem esses contratos, né, de revitalização, e uma obra, um prédio que era para ser tudo aglomerado, eles dão uma outra visão para isso. E olha como fica interessante o diálogo aqui, ó, de imagens, né, subindo com a lata. Então, olha quanta riqueza de detalhes a gente vai ter. Quase que um painel, só que são vários prédios, são várias casas, né? E eles conseguem fazer uma coisa muito bonita. Coisas simples, né? O dia a dia. Ele aproveitou o fio aqui, ó. Lembra que ele aproveitou as árvores? Esse aproveitou a fiação que tem de um prédio para o outro. E aí fez com que a criatividade rolasse solta aqui. Quem nunca brincou, né, de telefone sem fio aqui, ligando um fiozinho com um copo de iogurte e você fazendo essa brincadeira de falar e escutar. Outro exemplo, o que era para ser um encanamento para esgoto passa a ser um encanamento de esgoto criativo, né? Então ganha um outro olhar. Você passa, já não passa mais despercebido, já não é mais um esgoto comum, já é um esgoto criativo. E olha que coisa bacana, né? Não fica interessante? Fica legal? Em Macapá já estão fazendo muito isso, tá? Olhem pro chão quando vocês forem andando na rua, que vocês vão encontrar arte no chão também. Um exemplo, né, fácil. Você não tem muito recurso, tem um banco, você pinta o banco com a sua criatividade e olha só, o outro olhar. Um olhar mais artístico, mais animalesco, né? As pessoas se divertem, viajam na maionese até. E como eu falei para vocês, olhem para o chão. Tem uma obra dessas em Macapá, né? Eu acho que é lá na FAB, se eu não me engano, que já tem um coletivo de artistas fizeram uma obra parecida com essa. Não com o Mário, mas fizeram, né? E tem lá no esgoto. Um dos esgotos da FAB, eles fizeram uma obra parecida com essa. Só que não é o Mário, tá? Então até no chão, o esgoto ele pode se tornar um espaço de criação. E quem é que paga pela essa arte na cidade? Na história da arte, quem paga, quando a gente estuda lá o século XX, e começa a pagar, são três poderes: o Estado, a Igreja e os mercenas. Isso tem no livro de vocês, não precisa vocês estarem copiando aqui. Espaço, por quê? O espaço tem poderes públicos, né? A igreja, ela incentiva, ela estimula a fé. E os mercenas, o que são os mercenas? São aqueles patrocinadores, aqueles empresários, aqueles que têm um estabelecimento já menor, mas que pode patrocinar uma arte, um artista e tudo mais. O objetivo deles é embelezar a cidade. E se embeleza, aumenta a economia. Aumentando a economia através de quê? Turismo, né? E aí, quando eu falo de igreja que estimula a fé, por exemplo, quando a gente vai nas praças de Minas Gerais, que tem muitas imagens sacras, são imagens que fazem referência à religião católica.
E isso faz com que os visitantes se sintam mais próximos da sua religiosidade. Assim, quando vai para Israel, para a Itália, que também as suas praças elas são feitas nesse estímulo, né? Nessa função de estimular a fé das pessoas. E as pessoas se sentem bem nesses espaços públicos, tá? E o Estado é para reforçar a questão do poder, né? A questão dos status mesmo, a questão política e tudo mais. E hoje? O que está acontecendo hoje? Hoje, quem paga pela arte na cidade é os cidadãos. Somos nós, né? Pessoas civis. É você, é eu, é todos nós. Pagamos pela arte na cidade, certo? De alguma forma ou de outra. Alguns de forma mais direta, né? E outros de uma forma mais indireta, né? Através dos nossos impostos. Você compra uma balinha, você está pagando imposto, certo? E aí, com esses impostos, é revertido em projetos, em editais que podem contratar ou não artistas, artistas de rua, artistas que vão fazer essas intervenções urbanas. Certo, galera? Então, essa foi a nossa aula de hoje, né, falando do módulo 4, encerrando aqui os módulos para o bimestre, certo? Então, na próxima aula, a gente vai falar mais sobre a nossa atividade final. Eu vou especificar bastante, explicar direitinho para vocês sobre nossas atividades finais. Mas hoje temos atividade ainda. Então, se liga aí. O que é a atividade de hoje? Atividade de lugares públicos. Como assim? A gente falou aqui da presença da arte em vários cantos de espaços públicos, certo? Então você vai visitar esses lugares através de um tour virtual 360 graus. Como assim, professor? Você vai conhecer esses lugares e você vai identificar essas artes, você vai ter essa experiência de conhecer sem sair de casa, porque a gente não pode sair de casa, né? Estamos nessa pandemia, então é melhor se cuidar. Mas se eu não quiser usar o tour virtual que tem lá na internet, eu posso usar o Google Maps? Posso usar. Ele também serve de visita virtual. Você digita lá a praça que você quer visitar, o lugar público que você quer ir, o endereço certinho, e no Google Maps vai aparecer uma imagem de cantinho do mapa. E nessa imagem você clica e você vai te dar esse efeito 3D aí. Você vai visitar virtualmente, sem sair de casa. Ou você pode baixar no seu celular aqueles aplicativos de celular que tem sobre tour virtual, tá? Mas aí, se você não quiser armazenar mais coisas no seu celular, você pode ir lá no Google Maps ou pode ir lá nos sites que tem de tour virtual e escolher o lugar público que você quer visitar. E aí, depois disso, o que você vai fazer? Você vai fazer um vídeo dando esse depoimento, como foi a sua experiência visitando sem sair de casa, certo? E aí o final de todas essas atividades nossas vai resultar no nosso trabalho final, que eu vou explicar na próxima aula, como é que ele vai ser. Ou seja, desde o primeiro trabalho, não joguem fora os trabalhos. Entreguei ao professor. Entregou, mas guarde a sua cópia, porque é importante. Lá no final você vai entender. Ou seja, na próxima aula eu já vou explicar sobre o trabalho final. Certo, galera? Então, tchau pra vocês e até a próxima.